Pesadelos em foco. A sensação começou sutil, quase imperceptível. Uma coceira na nuca quando eu andava pela rua deserta depois do trabalho, a impressão de um olhar nas minhas costas no supermercado, um arrepio sem vento dentro do meu próprio apartamento. No início, eu atribuía ao cansaço, ao estresse da rotina na cidade grande. Vivo sozinha, num prédio antigo no centro, e a solidão às vezes prega peças na mente. Eu dizia a mim mesma, mas a sensação persistia. Não era o medo bobo de estar sozinha, era algo mais profundo, mais pessoal. Era como se a coisa que me seguia não estivesse apenas atrás de mim, mas soubesse exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Sabia meu nome. Comecei a evitar certos caminhos, a mudar meus horários. Saía mais cedo do trabalho, voltava por ruas movimentadas, mesmo que fossem mais longas. Olhava por cima do ombro constantemente, o coração acelerado a cada sombra mais escura, a cada ruído inesperado. Minhas noites se tornaram inquietas. Pequenos sons na sala, o ranger da madeira antiga do assoalho, o vento uivando na fresta da janela. Tudo parecia amplificado, transformado em passos silenciosos, em sussurros, inaudíveis. A insônia virou minha companheira constante, e com ela, a paranoia crescia como uma erva daninha. Eu me sentia vigiada, não por alguém, mas por aquilo. Uma presença fria, silenciosa, que se movia no meu ponto cego. Foi então que a ideia da câmera surgiu. Não uma câmera de segurança profissional, mas uma daquelas câmeras de ação pequenas com detecção de movimento. Pensei em colocá-la na sala, apontada para a porta principal, só para ter certeza de que ninguém estava entrando no meu apartamento enquanto eu dormia. Era uma medida de segurança básica, eu me convenci, nada a ver com a sensação de estar sendo seguida lá fora. Mas no fundo eu sabia que era para aquilo, para pegar a sombra, o vulto, a coisa que me assombrava sem nunca se mostrar por completo. Posicionei a câmera em cima de uma estante alta, disfarçada entre alguns livros. Configurei para gravar apenas com movimento e deixei-a ligada antes de ir para a cama. A primeira noite foi tranquila, a segunda também. Comecei a pensar que talvez eu estivesse realmente imaginando tudo, que a exaustão e a solidão estavam me pregando uma peça cruel. O alívio era palpável, misturado com uma pontada de decepção. Eu queria provar a mim mesma que não era louca, mas parte de mim temia que, ao não encontrar nada, a dúvida se transformasse em certeza, a certeza da minha própria sanidade, vacilante. Na terceira manhã, ao desligar a câmera, notei que a luz de gravação tinha piscado durante a noite. Poucas vezes, fragmentos curtos de vídeo. Ansiosa, conectei-a ao computador. Os primeiros clipes mostravam apenas eu me movendo pela sala antes de ir deitar, as luzes apagadas. Então, um clipe mais longo. Durava cerca de 10 segundos. Começava com a sala escura, apenas a luz fraca que entrava pela janela. O áudio, um silêncio pesado. E então, no canto esquerdo da tela, perto da parede, algo se moveu. Não era um vulto rápido. Era um movimento lento, quase líquido, uma mancha escura que parecia se desprender da própria sombra da parede. Não tinha forma definida, sem membros, sem cabeça. Apenas uma massa mutável de negrume que se alongava, se contorcia, como se estivesse se espreguiçando na escuridão. A câmera balançou levemente. A estante devia ter vibrado com algum ruído externo, e o clipe terminou. Meu coração disparou. Rebobinei o vídeo. Pausei. Dei zoom. A mancha escura ainda estava lá, parada, mas agora eu podia distinguir uma textura, algo que parecia oleoso, viscoso. Não conseguia ter certeza. Não parecia com nada que eu já tivesse visto. Não era um fantasma, não era uma pessoa. Era isso. A sensação de estar sendo seguida retornou com força total, 1000 vezes pior. Já não era uma paranoia distante, era uma certeza gelada. Isso estava no meu apartamento. Isso se movia na escuridão quando eu dormia.
A pior parte não era a aparência disforme da coisa, mas a implicação do que eu tinha visto. A câmera gravava apenas com movimento. Aquela coisa se moveu. Lentamente, silenciosamente, mas se moveu. Passei o dia em pânico silencioso. Não contei a ninguém. Como eu contaria? Tem uma mancha de sombra viscosa se movendo na minha sala à noite? Soaria ridículo, mas a imagem estava gravada na minha mente, vívida. A mancha escura se contorcendo na parede. Eu sentia o olhar dela, agora mesmo sob a luz do sol forte. Mesmo no meio da multidão na rua. Sabia que, quando a noite chegasse, ela estaria lá de novo, esperando no escuro. Naquela noite não consegui dormir. Deixei as luzes da sala acesas. Fiquei sentada no sofá, olhando para a parede onde a mancha tinha aparecido. A câmera estava ligada novamente, mas eu não tinha coragem de olhar o que ela podia estar captando. Eu sabia que aquilo estava ali, mesmo que eu não pudesse vê-lo na luz. Podia sentir o frio que emanava, o silêncio pesado que o acompanhava. A sensação de ser seguida já não estava nas minhas costas, estava no ar. Respirando o mesmo ar que eu. E eu não sabia o que era, o que queria, ou como me livrar disso. A única certeza era que a câmera tinha confirmado meu medo mais profundo, mas a verdade era tão estranha, tão inexplicável, que me deixou mais aterrorizada do que a própria incerteza. O que mais ela viu, e eu não. E o que ela faria agora, que sabia que eu a vi também? A noite era longa e a mancha escura na minha memória parecia crescer a cada minuto. Herdei a casa da minha tia-avó Aurora. Nunca a conheci direito. Ela era a ovelha negra da família. Vivia isolada no interior, numa propriedade que todos evitavam. Falava-se em má sorte, em terra pesada, em coisas que aconteceram ali. Eram sussurros, nada concreto. Apenas o tipo de lenda que se forma em torno de lugares e pessoas reclusas. A casa em si era enorme, caindo aos pedaços, cheirando a mofo e abandono, cercada por um pequeno bosque denso e escuro, mesmo sob o sol do meio-dia. Decidi me mudar assim mesmo. Precisava de um lugar para fugir, para respirar, depois que tudo aconteceu. A casa parecia o refúgio perfeito na sua total e completa distância do mundo que eu conhecia. No início, a solidão da casa era reconfortante. O silêncio era um bálsamo para os meus nervos desgastados, mas logo, a quietude começou a pesar. A casa parecia respirar. Não eram os rangidos normais de uma estrutura antiga, mas um som sutil, como alguém suspirando no andar de cima, ou um arrastar lento de móveis quando eu estava na sala. Comecei a sentir a presença. Não um fantasma clássico, mas algo mais elementar. Ligado à terra, às paredes, à própria madeira apodrecida. Era como se a casa estivesse viva e não estivesse feliz com a minha presença. A sensação de ser seguida começou nas minhas caminhadas pelo bosque. Uma sombra se movia, rente ao chão entre as árvores. Um vislumbre pelo canto do olho, sempre desaparecendo quando eu virava a cabeça. O ar ficava frio subitamente, mesmo em dias quentes. Eu ouvia galhos quebrando atrás de mim, mas quando olhava, nada. A presença me acompanhava de volta para casa, instalando-se nos cantos escuros, na base das escadas, esperando. Eu sentia o peso dela, um fardo invisível que se grudava em mim, sugando a pouca alegria que me restava. As coisas que aconteceram na casa começaram a se manifestar de formas sutis. Portas que se abriam sozinhas, objetos que sumiam e reapareciam em lugares estranhos, sussurros inaudíveis no vento que entrava pelas frestas das janelas. Eu comecei a pesquisar a história da casa, da família, da minha tia-avó. Encontrei registros antigos, notícias de jornal amareladas na biblioteca da cidade vizinha. Uma história se repetia, variando nos detalhes, mas constante no núcleo. Tragédias inexplicáveis, acidentes domésticos fatais, desaparecimentos sem rastro, doenças súbitas e incuráveis que levavam moradores à loucura e à morte.
Sempre, na casa. Sempre ligados a um certo poço nos fundos da propriedade, que, segundo a lenda local, era amaldiçoado ou conectado a algo antigo. A tia-avó Aurora foi a última a viver lá por muito tempo, o que a fez fugir para a reclusão até o fim da vida. A sensação de estar sendo seguida se intensificou. Não era mais apenas no bosque, era dentro de casa dia e noite. Dormir se tornou impossível. Eu sentia a coisa na beira da minha cama, observando. O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição pairava no ar, mesmo com as janelas fechadas. Decidi instalar uma câmera, não para provar para os outros, mas para mim mesma. Precisava ver o que estava me assombrando, dar nome ao medo. Coloquei uma câmera de segurança pequena na sala, voltada para a entrada do corredor que levava aos quartos. Configurei a gravação por movimento. Passei a noite na poltrona, exausta, mas incapaz de fechar os olhos. O silêncio da casa era uma tela para a minha mente projetar horrores. Na manhã seguinte, com as mãos trêmulas, revisei as filmagens. Horas de silêncio e escuridão. Até que pouco antes do amanhecer, a câmera captou algo. Não era um vulto, ou uma mancha. Era uma pessoa, ou o que parecia ser uma pessoa. Uma mulher, vestindo roupas antigas, como as das fotos dos primeiros moradores da casa. Ela caminhava lentamente pelo corredor, a cabeça baixa, os ombros curvados. A qualidade do vídeo não era ótima, mas dava para ver que ela estava molhada e coberta de barro. A pele parecia pálida, quase azulada, em contraste com a sujeira que a envolvia. Ela parou em frente à porta do meu quarto. Ficou ali por um longo minuto, completamente imóvel. Eu podia sentir o ar frio da filmagem me atingindo mesmo através da tela. E então, ela levantou a cabeça. O rosto, ó Deus, o rosto. Não tinha olhos, apenas cavidades escuras cheias de terra. A boca estava aberta num grito silencioso, um buraco negro no meio da face. E o queixo estava deslocado, pendendo de forma grotesca, preso apenas por um fio de pele e barro. Ela era um dos afogados do poço, uma das vítimas da má sorte. Enquanto eu olhava, a figura se moveu novamente. Levantou uma das mãos lenta e rigidamente, como se os ossos estivessem quebrados, e bateu na minha porta. Um som seco, mas que ecoou na gravação como um tiro. Bateu de novo. E de novo. 3 batidas espaçadas, o som de uma porta de madeira, antiga, sendo tocada por algo que não tinha carne, apenas terra e osso. A filmagem terminou ali. O pânico me consumiu. Não era apenas uma assombração. Era a história da casa, personificada, vindo me buscar. As tragédias não eram acidentes ou má sorte. Eram causadas por isso. Eu estava sozinha na casa. A mulher do poço, ou o que quer que fosse, tinha batido na minha porta. Sabia que eu estava ali. Sabia que eu a tinha visto. A sensação de ser seguida agora era um peso insuportável, grudado em mim, frio e úmido como a terra que a envolvia. Saí correndo da sala com o laptop ainda exibindo a última imagem do rosto sem olhos e me tranquei no carro, tremendo. Dirigi sem rumo pela estrada de terra que levava de volta à civilização. Mas não importava o quão longe eu fosse, eu ainda sentia a presença. E o som das 3 batidas na minha porta ressoava na minha mente, prometendo que a história da casa ainda não tinha terminado. E eu, por ter vindo para cá, por ter mexido no que não devia, agora fazia parte dela. Sentia que não estava apenas sendo seguida, mas sim marcada. E a tragédia da casa parecia pronta para reivindicar mais uma vida, a minha. Não começou com um olhar ou uma sombra. Começou com uma coceira, não na pele, mas sob ela. Uma sensação de formigamento rastejando pelos meus braços, pernas, costas, sempre quando eu estava sozinha no meu apartamento apertado. Era como se algo minúsculo, com muitas patinhas, estivesse andando por dentro dos meus tecidos musculares, cutucando nervos. Eu me arranhava até a pele ficar em carne viva, mas a sensação não ia embora. Só mudava de lugar,
serpenteando sob a epiderme como um parasita inquieto. Meu apartamento sempre foi pequeno, mas antes era meu refúgio. Agora as paredes pareciam se fechar, os cantos ficavam mais escuros, e o ar parecia mais pesado, espesso, com um cheiro estranho que eu não conseguia identificar. Algo metálico e doce como sangue velho misturado com ferrugem. A sensação de ser seguida não era mais externa, era interna, íntima. Era como se a coisa estivesse dentro de mim, ou tentando entrar. Comecei a notar as marcas. Pequenas manchas no chão, nos rodapés, nas quinas das paredes. Pareciam gosma, seca. Tinham uma cor marrom avermelhada escura, quase preta, e eram pegajosas ao toque. Tentei limpar, mas elas não saíam facilmente, deixando um resíduo teimoso, e o cheiro doce e metálico se intensificava. Eu me pegava olhando para as paredes, por horas esperando ver algo se mover, algo escorrer na escuridão. A insônia virou tortura. Fechar os olhos significava sentir a coceira interna se intensificar. Imaginar o que estava rastejando dentro de mim. A paranoia virou desespero. Eu sabia que não estava imaginando a coceira ou as manchas. Havia algo ali. Algo que não era uma sombra ou um fantasma. Era físico. Nojento. Decidi que precisava ver. Precisava saber o que estava deixando aquelas marcas e o que estava causando aquela sensação horrenda no meu corpo. Comprei a câmera de segurança mais discreta que encontrei e a instalei num canto alto da sala, apontada para o centro do cômodo. Se algo se movesse ou aparecesse, eu veria. A primeira noite com a câmera foi um inferno de vigília. A coceira era implacável. Na manhã seguinte, o alívio de ver que não havia nenhum grande evento gravado foi breve. Havia clipes curtos, muito curtos, alguns segundos aqui, outros ali. Mostravam apenas a sala escura e imóvel, mas em um deles, era um clipe de uns 5 segundos gravado por volta das 3 da manhã. A luz externa que entrava pela janela da rua era a única iluminação. No chão, perto do sofá, havia movimento. Não era uma sombra. Era uma forma, baixa, larga, se arrastando lentamente. Não tinha pernas visíveis. Movia-se como uma lesma, gigante, mas o corpo era irregular, disforme. Pedaços pareciam se contorcer independentemente do resto. Em um momento, algo que parecia uma protuberância se ergueu da massa e se moveu errante no ar, como um apêndice buscando algo. Não tinha olhos, não tinha boca. Era apenas uma massa orgânica escura e brilhante, que deixava um rastro úmido no chão. O mesmo tipo de resíduo das manchas. O ar faltou nos meus pulmões. Rebobinei o vídeo. Pausei. Dei zoom ao máximo que pude. A forma se tornou mais clara. E com a clareza veio o horror absoluto. Não era apenas uma massa disforme. Era feita de carne. Carne que parecia estar virada do avesso, exposta, retorcida. Havia a sugestão de membros fundidos, protuberâncias que poderiam ser juntas, ou ossos quebrados sob a pele brilhante. E a forma como se movia era um arrastar viscoso misturado com espasmos violentos e antinaturais, como se estivesse constantemente se desfazendo e se reformando. Continuei assistindo, aterrorizada e fascinada. O clipe era curto, mas ela fez algo. Ela se arrastou até a beira do tapete da sala. E então, a protuberância que parecia um apêndice se esticou, lenta, inexoravelmente, até tocar a ponta do meu tênis que eu tinha deixado jogado ali, e ficou parada como se estivesse absorvendo. A filmagem terminou. O cheiro metálico e doce no ar do apartamento ficou insuportável. Olhei para o meu tênis. Não havia nada visível. Mas quando o peguei, senti a mesma pegajosidade e o cheiro, nauseante mais forte do que nas manchas. A pior parte, a parte que me quebrou de verdade, veio na manhã seguinte. A coceira estava pior do que nunca, concentrada em um ponto na minha mão direita. Quando olhei, vi que a pele estava levemente elevada, vermelha, com uma pequena mancha escura no centro. Parecia infeccionado, mas não era uma espinha ou uma picada. Parecia que algo estava tentando sair, ou entrar. A câmera não gravou mais nada naquela noite.
exceto por um instante em que o cheiro pareceu se intensificar e a coceira me acordou. Mas eu sabia que a coisa estava lá. E a mancha na minha mão, a coceira rastejando sob a minha pele, o cheiro no ar. Tudo se encaixava. A coisa não estava apenas me seguindo. Ela estava me tocando. Estava deixando pedaços de si para trás. Ou talvez estivesse me transformando em pedaços dela. A sensação de rastejar dentro de mim parecia agora uma semente plantada, crescendo, buscando sair. A visão da criatura feita de carne virada, rastejando e absorvendo, me gelou até a alma. Não era sobrenatural no sentido de espírito. Era sobrenatural no sentido de errado contra a natureza. E a câmera tinha provado que o pesadelo era real, e que agora ele fazia parte de mim. O macabro não era o que eu vi, mas o que eu sentia, que estava acontecendo comigo. E não havia para onde correr em um apartamento tão pequeno quando a coisa que te assombra vive sob a sua própria pele.